Como é que é eu quero em francês? Je veux é eu quero. É só isso que você precisa saber. Se você fala eu não quero, tem aqui o padrão da negação no francês, que é você ter o verbo aqui, né, que fica entre o ne e o pas, que são os dois termos de negação. Qualquer frase que você queira dizer, por exemplo, eu como, je mange, eu não como, je ne mange pas. Então, é o padrão de negação. Aqui é isso. Mas eu ainda não concluí. Je ne veux pas, eu não quero. Só que aqui, a gente tem o seguinte, je n'en veux pas. Qual que é o elemento novo aqui? É o en. Esse en é o grande pesadelo de muitos de vocês que talvez já estejam estudando francês. Se você não está estudando francês, em algum momento você vai falar, cara, esse en é o grande pesadelo da minha vida. E por quê, né? Porque em português, a gente não tem um elemento que tenha uma referência de en na língua portuguesa, na tua língua. E assim é com, por exemplo, o y, esses pronomezinhos e tal, que hoje, inclusive, a gente vai ver vários deles e tudo mais. O que é esse en? O en, em francês, ele é usado, vamos colocar assim, de três maneiras, né? Maneira 1, maneira 2 e maneira 3. E três contextos nos quais a gente usa o en em francês. O primeiro deles, a gente vai falar dele agora, tá? No final da aula, a gente vai falar da segunda forma de usar o en e a gente não vai falar hoje da terceira forma de se usar o en. A gente vai falar disso agora. Mas sabe que tem três formas, a gente vai ver as duas primeiras. Depois, lá na frente, eu falo da segunda. Então, vamos falar da primeira. O en, você usa ele quando ele substitui algo que foi dito anteriormente. Aí você vai fazer assim. Assim, João. Anteriormente. Substitui algo que foi dito anteriormente. É exatamente isso. Vamos lá. Percebe só, qual que é a frase dela aqui? Donnez-moi une suite au Ritz. Dê para mim uma suíte no Ritz. O en, ele substitui algo que foi dito anteriormente. Esse algo, nesse caso, é o quê? Na sua opinião? Você já deve estar aí trabalhando o cérebro. É une suite au Ritz. É uma suíte. Então, por que isso é difícil para você? Porque em português, você simplesmente fala me dê uma suíte no Ritz. Eu não quero. Em francês, você precisa usar o en, que em português teria o seguinte sentido, eu não quero isso. Entende o que eu quero dizer? Então, em português, você não precisa falar isso. Eu não quero isso. Você pode falar, mas você não é obrigado a falar isso. Tá? Em francês, você precisa falar o isso na sua frase. E o isso nessa frase é o en. Ou seja, aquela coisa que foi substituída. Por quê? Porque a gente não quer falar de novo. É simplesmente isso. É muito mais simples do que parece. Eu não quero dizer, donnez-moi une suite au Ritz. Je ne veux pas la suite au Ritz. Por que você vai falar suite au Ritz de novo se você acabou de falar? Essa é a função do en usado nos três, na primeira forma de se usar o en. E é só o que você precisa saber. A segunda coisa que acontece, alguns de vocês não sabem, é isso, tá? Porque o ne, a gente viu lá que ele estava assim, né? Je ne en veux pas. Só que aqui a gente tem o que a gente chama de elisão no francês. A gente não pode ter um artigozinho pequenininho com uma vogal encontrando outra vogal na sequência. E aí a gente chama isso de elisão. O que é uma elisão? É eu fazer isso aqui, ó, plá e plá. Ou seja, eu tiro a primeira vogalzinha, que está nesse artigozinho pequenininho, no caso o ne, coloco apóstrofe no lugar e continuo a minha frase. E assim que é a forma correta, tanto de escrever quanto de falar, né? Talvez, não sei por que é assim, mas talvez seja para simplificar, deixar a coisa mais fluida, sabe? Je n'en veux pas, é uma coisa só, né? Je n'en veux pas, é uma coisa só. Por isso que a gente faz elisão. Beleza,